Vários de vocês me mandaram lá no Instagram, inclusive se você não segue lá ainda, é o Fê Guimarães, depois vai lá para ficar a par sobre o mercado financeiro, perguntando, pô Felipe, qual a tua opinião sobre a crise que está por vir nos Estados Unidos? O que eu devo fazer com as minhas ações? Eu devo vender as minhas ações agora, antes que dê uma merda colossal? O que eu faço? Qual que é a tua opinião? Então eu venho nesse vídeo aqui te explicar o que acaba acontecendo aqui. Se vai ter uma crise no mercado americano, não vai. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que é extremamente importante para que você não faça cagada com o seu dinheiro. É fundamental que você entenda todos os pontos que eu trouxe para você aqui ao longo desse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e analista-chefe da Notorious Research, e aqui a gente fala sobre investimentos tanto na Bolsa Brasileira como na americana. Então já se inscreve aqui para ficar a par de tudo que acaba acontecendo e já deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal, certo? Então, da onde que surgiu aqui essa informação de que vai ter uma crise no mercado americano, né? Então, por exemplo, peguei a manchete aqui da CNN, tem várias manchetes como essa aqui por aí, né? Então, eles dizem aqui o seguinte: Michael Burry, de A Grande Aposta, investe 1,6 bilhão contra Wall Street, né? Então, Wall Street, que é a bolsa americana, tem um bilionário investindo contra, né? Apostando contra a bolsa americana. Então, a galera tá na pilha de que vai ter uma grande crise, porque se um grande investidor está apostando contra, ele deve ter alguma informação ali privilegiada e ele está querendo sair daquele movimento ali e ganhar com um movimento contrário ali, né? Então a galera tá indo bastante por essa ótica e tomando decisões com base nesse tipo de notícia. Então é importante a gente entender se isso daqui é um indício de fato que vai ter uma crise muito grande ou não, tá? Então a gente vai entender todos os detalhes aqui. Primeiro, antes de mais nada, você precisa compreender quem é esse cara aqui. Então a gente tem aqui o Michael Burry, né? E ele ficou famoso por ter apostado contra o mercado americano na crise do subprime, lá em 2008. Para entender o que acabou acontecendo, é interessante que você veja o filme, tá? Tem na Netflix, dá uma olhadinha nesse filme aqui, A Grande Aposta, é um filme bem legal, tá? Bem interessante ali, não é nada técnico e tudo mais, eles trazem ali de uma forma bem lúdica ali, bem bacana de assistir, é bem divertido. Assista aí, pega o final de semana aí, pega a tua esposa, assiste lá o filme lá, que vai ser legal, já vai te dar uma compreensão maior sobre o mercado financeiro também, certo? E aí, o que acaba acontecendo é outro ponto aqui que eu quero que você grave isso daqui, tá? Porque a gente vai falar sobre isso mais à frente. Atualmente, ele é gestor do fundo Scion Asset Management, tá? Então, guarde essa informação que ele é gestor de um fundo, certo? E agora a gente tem o terceiro ponto que eu quero trazer para você. Porque aqui a gente tem a manchete, né? Que ele aposta contra Wall Street e investe 1,6 bilhão. Mas será que é 1,6 bilhão de fato? Porque o que a galera tá achando é, ele vendeu todas as posições dele na bolsa de valores, pegou esse dinheiro, né? E aqui até fala, né? O investidor que inspirou o filme usando mais de 90%, está usando mais de 90% de sua carteira para apostar em uma desaceleração do mercado americano, né? Então, então a ideia que está passando aqui é justamente essa, né? Não é nem ideia, está afirmando aqui que ele pegou 90%, vendeu tudo e colocou contra o mercado. Tá? Então, é basicamente isso que está sendo afirmado aqui. Então, vamos entender aqui, antes de mais nada, o que é uma put, porque, na verdade, ele não vendeu as suas ações e comprou algo contra, né? Ele comprou uma put, né? Ele está comprando puts de QQQ e S&P 500, tá? SPY ou algum tipo desse tipo, tá? Principalmente QQQ e SPY. Eu acredito que foram esses dois aí que ele exerceu uma opção de put, certo? Então, o que seria uma put? Você compra o direito de realizar lá na frente a um valor específico. Então, por exemplo, comprou QQQ, uma put QQQ para ser realizada quando ela bater, por exemplo, $300, tá? Vamos botar qualquer valor aqui só para a gente ter um exemplo, certo? Quando chegar nesse valor de strike, ele pode exercer ali aquela put e colocar um lucro no bolso, tá? Então ele apostou contra. Então se o mercado caiu, estava lá em 320, por exemplo, e caiu para 300, ele pode exercer aquilo e colocar um lucro ali no bolso com a queda. Então ele acaba ganhando com a queda. Então não quer dizer que ele vendeu a sua posição e investiu contra. Ele comprou opções de investir contra, mas ele ainda tem um posicionamento lá dentro, tá? E aí o que acaba sendo importante ressaltar também
é o que é uma operação de hedge, tá? Então, o que é uma operação de hedge? Lembra que ele tem um fundo? O que acaba acontecendo é o seguinte, se você é gestor de um fundo, você quer ter algum tipo de proteção, porque geralmente quem investe num fundo de investimento é um cara que não entende de investimentos e ele delega essa função para o gestor. Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, ele está apostando contra o QQQ, né? Então, ele está fazendo uma posição de hedge, na verdade, contra o QQQ. E o QQQ, né, que é o índice das principais ações de tecnologia do mercado americano, excluindo as do mercado do setor financeiro, né? Subiu muito nesse ano, né? Subiu por volta aí de 34% nesse ano. Então subiu pra caramba. Durante um ano, os ativos de modo geral subirem 34% é bastante coisa. Então, quando tem uma aceleração assim durante um período curto de tempo, é totalmente natural uma realização dos lucros desse período. Por vezes há uma realização de lucro. Então, espera-se, pelo menos na estratégia dele, de que o mercado acabe realizando uma parte desses lucros. Então, ele vai lá e monta uma posição vendida em cima desse ETF ali, do QQQ, certo? Então, é basicamente isso que acaba acontecendo. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui no QQQ, a gente vai lá e dá uma olhada. Hoje ele está por 366, certo? Então, vamos pegar aqui 6 meses. A notícia de que ele começou a montar a posição era em julho, né? Então, por aqui, né? Em julho, não sei exatamente a data. Então, aqui, se começa a ter uma queda mais forte, ele vai ter um valor de strike. Então, ele pode exercer essa opção. E aí, ele vai conseguir ter um lucro com a queda. Então, é basicamente isso. É uma forma de se proteger de uma eventual queda. E aí, o que acaba acontecendo, né? Já que ele é gestor de fundo, e se o fundo performou bem? E aí, o que acaba acontecendo? Se ele começa a ter uma queda, né, conforme a gente falou aqui, pô, se valorizou bastante, é provável que haja alguma realização em algum momento. Se tem uma queda forte, os investidores olham para isso, meu Deus, está começando a cair muito, né? Caiu 5, 10%, eu vou vender, né? Já que eu tive o lucro aqui, eu já vou vender também. Então, esse hedge é uma forma de proteção para não assustar os investidores que não entendem muito de investimentos, certo? Então, é isso que você precisa ter em mente nesse momento inicial. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, a gente vai para o quinto ponto, que é em relação ao que é o notional, tá? Então, a galera tá fazendo bastante confusão aqui, porque tá dando a ideia de que ele vendeu todas as posições e montou uma posição bilionária ao contrário. Não, ele tá posicionado ainda, tá comprado, e o que a gente tem desses valores absurdos é o notional. Então, por exemplo aqui, ele tem essas puts, né? Então, vamos pegar aqui, só a título de exemplo, tá? Ele tem 10 mil puts, tá? Tem 10 mil puts, certo? Então, vamos colocar aqui a título de exemplo que o strike é de 300, tá? Então, o strike é o momento que ele pode exercer essas puts. Ou seja, o notional aqui é de 3 milhões de dólares, certo? Só que esse valor é o que vai ser movimentado, tá? Ele não tem esse valor em ações, ele tem direitos, ele tem puts. Então ele tem 10 mil direitos de vender a quando bater esse preço aqui. E aí ele vai ter o prêmio dele, que aí vai ser o lucro. Então, por exemplo, o prêmio pode ser de 5 dólares. Então, nessa operação aqui, ele teria um lucro de 50 milhões, de 50 mil dólares aqui, tá? E ele movimentaria 3 milhões, certo? Então, como é um valor super alto, então vamos supor aqui que seja, ele tenha 1 milhão de puts. Então, aqui é um valor bastante grande. Então, aqui é um notional de 300 milhões, né? E aí, o lucro dele seria de 5 milhões e não de 300 milhões. Esse valor aqui é a movimentação da operação, tá? Então, é isso que acaba que as matérias fizeram confusão ali e geram um medo absurdo no pessoal, certo? E agora a gente vai para o nosso sexto ponto, que é o seguinte, existem até outras estratégias especulativas do pozinho, né? Então, a estratégia do pozinho é comprar puts muito fora do dinheiro, né? Muito difíceis de serem, de acontecerem, mas se acontecerem, você vai ter um prêmio muito grande. Então, é um dinheiro que quando aquele direito ali, aquela put vence, você perde. Você comprou um direito, você perde, né? Então, você vai lá e compra lá R$1.000 de put, né? Só que ele pode fazer isso em uma larga escala, né? Porque ele é bilionário, então ele pode fazer um valor muito maior. Então, na tua realidade ali, tu colocou lá R$100 numa put.
pô, não chegou, não dá para realizar, perdeu lá os 100 reais. Mas se tu tivesse, se tivesse acontecido aquele evento para poder realizar aquela push, tu teria ganhado 10 mil reais, por exemplo, com um valor ínfimo ali que tu fez uma aposta. Então é basicamente isso que o mercado de derivativos acaba trazendo. E aí a galera acaba confundindo muitas coisas, tá? Então vou até pro 8º ponto aqui, que é justamente sobre isso, tá? A grande confusão, que é investir e especular. Então, essa parte ali que o Michael Burry está trazendo, de fazer um hedge e tudo mais, é a parte especulativa, tá? E ele tem a parte de investimentos. Então, a parte especulativa dele é uma forma de proteger o patrimônio principal, certo? Então, é basicamente isso que acaba acontecendo. E aí eu te trago a seguinte pergunta: quem está certo, né? Se fosse essa dicotomia que a gente vê o pessoal falando ali, né? Quem vai estar certo, o Michael Burry ou o Warren Buffett, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê as manchetes falando que o Michael Burry está apostando 90% do patrimônio dele contra o mercado, a gente vê aqui o Warren Buffett, né? Porque o Warren Buffett está comprando construtoras, né, ações de construtoras. Então, ao mesmo momento, o Warren Buffett está investindo no mercado. E o Warren Buffett não está visualizando que vai ter uma crise no mercado americano. Né? Ele está comprando empresas de construção civil. Né? Pô, se vai ter uma crise, um dos principais setores que acaba sendo prejudicado é justamente o de construção, né? E a gente tem aqui a frase clássica do Warren Buffett, né? Never bet against America. Nunca aposte contra a América, né? Então, se a gente olha historicamente, conforme já falei várias vezes aqui em algumas lives, em vídeos também, né? O mercado americano ele acaba crescendo. E nós que estamos aqui construindo patrimônio, nós devemos buscar empresas boas para se investir a longo prazo, tá? A gente percebe que as empresas, principalmente nos Estados Unidos, existem diversos exemplos de empresas centenárias ali que elas passam crises após crises. E quando nós estamos num momento de construção de patrimônio, as crises acabam sendo oportunidades para que nós possamos investir mais em boas empresas a preços mais baixos, tá? Então, a pegada é justamente essa. E aqui eu trago para vocês o 9º ponto, que é o seguinte: a nossa estratégia, né? Então, eu já trouxe esse gráfico para vocês também, em relação à estratégia Buy the Dip versus DCA. Então, Buy the Dip é comprar no fundo e o DCA é o Dollar Cost Average, né? Então, comprar todos os meses ações de boas empresas, né? Então, a gente tem um estudo aqui feito que se você pudesse prever os fundos e os topos, então aqui na linha azul a gente tem a estratégia Buy the Dip, né? Que a gente tem a capacidade de saber quando formou um topo e quando formou um fundo. E a gente só compra quando forma um fundo. E a gente vende quando está no topo. E enquanto não está nesse momento, a gente vai acumulando, a gente não investe, acumulando, chegou no fundo, investe, e aí chegou no topo, vende. Em tese, essa seria a melhor estratégia de todas. E isso é impraticável, tá? Você nunca vai saber o fundo do poço, muito menos o topo dele, tá? Isso aí não tem como ser executado. Mas caso fosse possível, né? A gente ainda percebe que comprar todos os meses boas empresas a bons preços acaba sendo uma melhor estratégia, tá? Mais fácil e mais lucrativa a longo prazo. Então, aqui nem é levado em consideração o preço. Eu acho interessante levar em consideração o preço porque nós não somos máquinas, tá? Então, em algum momento, por exemplo, agora a gente tem o exemplo de Nvidia, que subiu pra caramba. É uma excelente empresa, mas ela está muito descolada do seu preço justo. Então, eu já não acho interessante investir, porque a possibilidade de você ver uma realização desse lucro num período curto de tempo é bastante grande. Aí você vai ver uma queda de 50% no teu patrimônio. Então, investir em boas empresas que estão próximo do seu preço justo é uma das melhores estratégias que a gente tem para poder acumular dinheiro na bolsa de valores. Certo? Então, é basicamente isso. Se você curtiu o vídeo, deixa um dedo no like, se inscreva aqui no canal. E agora eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo que eu acredito que vai gostar. E a gente se vê lá. Um abraço.